de hoje nós estamos com um bate-papo especial nesta sexta-feira, 23 de junho. Eu vou conversar com o advogado Leonardo Scopel e Leonardo Macchione Scopel, né? Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui. A gente sempre fala aqui de alguns assuntos de interesse de um todo e trazendo para a realidade os debates. Nesse momento, o que é a maior preocupação? Fabélia, são várias, né? Principalmente quando a gente fala de tributação da atividade rural. A gente sempre brinca que uma das certezas que nós temos na vida é o pagamento de impostos, né? Já nasce pagando imposto, né? Tudo que a gente faz tem o pagamento, muitas vezes a gente não acompanha diretamente, mas existe esse pagamento. E um tema que, dentre vários, né, que a gente pode falar hoje é sobre uma mudança que aconteceu no ITCMD, né, que é um imposto estadual. Né? É bom a gente só, antes da gente falar um pouquinho sobre essa mudança, conceituar bem rapidamente o que é esse imposto, que ele está muito presente, principalmente agora, em que a gente vem acompanhando grandes planejamentos sucessórios, né? Algo que vem se tornando comum e algo... As holdings, pelo fato do benefício, né? Dos benefícios que e esses benefícios são exatamente em cima das tributações, né? Também. Um dos pilares desse planejamento é a diminuição da carga tributária, né? Um planejamento feito a médio e longo prazo, cujo resultado é uma menor carga tributária, um menor pagamento de imposto, um maior fluxo de caixa. E o ITCMD ele tem grande relevância nesses planejamentos. Por quê? Porque o ITCMD ele incide, é um imposto que incide basicamente em duas situações. Quando há uma doação, então, por exemplo, eu faço uma doação de um carro, de um patrimônio para determinada pessoa, porque eu quero, não sou obrigado, existe uma mera liberalidade da minha parte, simplesmente eu dou esse bem para determinada pessoa, preciso recolher esse imposto, esse tributo para o Estado. E a segunda situação em que incide é quando há a transmissão do patrimônio em decorrência da morte, né? Por exemplo, a partir do momento que a pessoa falece e deixa um patrimônio, esse patrimônio precisa ir para alguém. E o direito ele traz algumas regrinhas, né, de sucessão para os filhos, para os cônjuges, não tendo filhos, não tendo cônjuges, não tendo nenhum na linha descendente, para os ascendentes, não tendo tanto na linha descendente, não tendo cônjuge, não tendo na linha ascendente, para os irmãos e assim sucessivamente. E o direito estabelece essas regrinhas. E para essa transferência existe o pagamento desse imposto também. Esse imposto é um percentual de 2% a 8% aqui no nosso estado. Ele incide sobre o valor do negócio. Se o bem doado vale tantos R$1.000, aplica-se esse percentual e recolhe esse tributo. Como eu disse, né, de 2% a 8%, aqui no estado é a alíquota maior, que nós temos 8%, existem estados que a alíquota máxima vai até 4%, inclusive existem projetos para aumentar essa alíquota, podendo chegar até 16%, o que é muito alto, né? 8% já é muito alto, imagina 16% sobre o valor do patrimônio. E recentemente recebeu uma alteração, esses dispositivos aqui no nosso estado, importantes. Por quê? Como que funcionava até então, Fabélia? A partir do momento que fosse necessário o pagamento desse imposto, normalmente quem paga é quem recebe, né? Seja doação ou seja o patrimônio em decorrência da morte. Você fazia uma declaração no site do Cefaz, prestando as informações, juntando a documentação, e o Estado faria a avaliação desse bem, né? Você informava um valor, mas que esse valor deve corresponder ao valor de mercado, mas na maioria das vezes o Estado não concordava e atribuía um valor maior. E essa avaliação demorava meses até anos, né? Porque muitas vezes o contribuinte não concordava, porque de fato o valor atribuído pelo Estado não era o valor que de fato que valia, né? E é uma carga tributária muito alta. Então, nesse procedimento de impugnação, de avaliação, demorava-se, levava-se muito tempo. E isso até no início do ano, agora que foi quando houve essa
essa mudança. O que aconteceu? O Estado, né, nosso Estado de Goiás, esse imposto é cobrado de cada Estado. Ele alterou a regra no sentido de que, a partir do momento que você deve recolher esse tributo, você informa o valor que você bem entender, entre aspas. Olha, eu preciso pagar porque eu recebi esse patrimônio de doação e esse patrimônio vale tanto. Beleza. O Estado, num primeiro momento, vai concordar com essa avaliação, e vai receber. emitir a guia e você vai pagar e receber e o processo vai ter o seu trâmite normal. O que é o porém? Ah, Leonardo, então quer dizer que ficou mais fácil, ficou mais rápido. Ficou, de fato ficou, porque você desburocratizou esse procedimento. Antes você dependia do Estado. Agora nem tanto, você declara, paga e tudo ok, dá prosseguimento. O problema é que o Estado tem um prazo de 5 anos para concordar ou não com esse valor atribuído por você. E aí que é o problema. Leonardo, deixa eu te perguntar aqui, deixa eu ver se cabe. Vamos imaginar que eu recebo, por herança ou por doação, uma casa de R$300 mil. Vou lá e faço o pagamento. Mas ela está precisando de uma reforma. E se eu reformar essa casa antes que venha essa vistoria? Excelente pergunta, Fabélia. O correto é partir dos 300 mil, que é quando houve o fato, houve o ato que gerou o tributo. Né? Houve a transferência, quando houve a transferência, eram os 300 mil, valia 300 mil. E aí, o que você deve fazer para se precaver de situações como essa? Documentação. Né? Ter tudo bem documentado, através de ata notarial, demonstrando o estado em que você recebeu o bem, no momento, naquele momento. Ou seja, eu vou gastar mais um pouquinho também. Você gasta mais um pouco para... um gasto que você tem para evitar um gasto maior no futuro, né? Um planejamento. E o que é o problema disso, Fabélia? A partir do momento que o Estado ele acelerou esse procedimento, ficou de fato mais rápido, essa possibilidade de cobrança futura, o problema não é nem a cobrança da diferença que o Estado, porventura, entenda. Olha, você avaliou, você disse que recebeu um bem que vale 1 milhão. Mas aqui nas minhas bases de dados, eu entendo que vale 2. Eu vou te cobrar a diferença do imposto, do que você deixou de recolher. O problema é o quê? Juro, multa. Ele cobra relativo àquela data anterior, da data da minha declaração. Da sua declaração. Desde quando você declarou e recolheu, juro, correção e multa de até 100%. Essa multa varia de 75% a 100% da diferença que deixou. 75%? Então, assim, se eu pagar pouca multa, eu já vou pagar 75%? 75% da diferença que você deixou de recolher. Então, por exemplo, vale 1 milhão. Você declarou 1 milhão. O Estado entende que vale 2. Nessa diferença, você deixou de recolher, por exemplo, 80 mil. Né? A diferença que você deixou recolher, você aplica a multa de 75% a 100%. Ela já vai quase dobrar. Quase dobrar, se não for o valor total. Aí já vem o juro. Juro e correção. Então, naturalmente, eu vou pagar bem mais do que o original. E aí, por isso que vem o planejamento. Né? Porque, por vezes, o contribuinte fala, então, já que eu posso declarar, eu vou pagar o valor que eu quero. É aquele dar com uma mão e tirar com a outra, né? Não, tudo bem, você paga, lembrando que eu tenho 5 anos para cobrar a diferença e cobrar com multa de até 100%. É retroativo, é isso? Retroativo, com juros e correção. E aí que a gente sempre bate na tecla, né, Fabélia, já há um bom tempo, dos planejamentos. Né? Aí vem o planejamento tributário, né, estar bem assessorado nessas operações para caso venha o Estado, ele não pode simplesmente vir e arbitrar essa multa, tem que instaurar, abrir um procedimento administrativo, te dar a oportunidade de manifestar, apresentar a sua defesa, mas é algo que, se você não estiver bem documentado, pode ser um prejuízo muito maior. E isso, nós estamos falando, isso aí vale para Goiás. Esse imposto tem mais nessa transmissão? Tem alguma outra característica também de impostos federais? Hoje, o ITCMD, cada estado ele tem o limite de cobrança. Esse limite hoje é 8%. Salvo engano, no estado do Paraná, não sei se São Paulo, é 4% o limite. Cada estado tem esse limitador de 8%. Né?
Alguns estados mudam regras de isenção. Olha, se o bem valer até 100 mil reais, você não paga, por exemplo, aqui no nosso estado, se o bem ele vale até 60 mil reais, o imóvel, você não paga o imposto, desde que você não tenha outro imóvel. Então existem várias regras, cada estado estabelece as suas regras de acordo com essa legislação, mas lembrando que existe esse projeto que visa aumentar essa alíquota, podendo chegar até 16%. E em relação a esta transmissão ainda, esse valor, vamos imaginar que ela seja lá por causa mortes. Certo. Vamos imaginar uma propriedade no valor de R$1 milhão dividido, vamos dividir para 5 que está fácil a conta. Tem 5 herdeiros. Isso aí vai vir para cada um, vai vir para todo mundo? Como é que vai ser esse trabalho? Boa pergunta, Fabíola. Nesse caso, cada qual que recebe a sua parte, paga o imposto sobre a parte que recebe. Então, se são 5, eu vou receber 200 mil, por exemplo, eu pago meu imposto sobre 200 mil. Sendo 200 mil, pela nossa legislação, a alíquota é de 6%, salvo engano, 6 ou 4%, acho que é 6%. Então você vai pagar 6% sobre 200 mil. Cada qual paga, os demais, os outros 4 também. Cada qual vai pagar 6% sobre 200 mil, que é a parte que recebeu. Então, cada um vai pagar ali o seu 75% de multa no mínimo. Aí, no caso, lá quando eu falei lá da casa no valor de 300 mil, vamos imaginar, independente de ser a casa, um imóvel de 300 mil. Vamos usá-lo como base para dividir para os mesmos 5. Dá 60 mil para cada um. Imaginemos que nenhum tenha casa de moradia. Eles vão ficar isentos, cada um deles, por se tratar dessas parcelas de 60 mil, ou o fato do patrimônio ser, aí vai totalizar, vai focar no valor total do patrimônio, não da parcela? Não, nesse caso, Fabíola, leve em consideração que cada um recebe, certo? Ah. Porém, esses 60 mil é quando é imóvel. Se ele recebe direito, quinhão, em decorrência de um inventário, a isenção vai até 20 mil reais. Ele está recebendo parte de um direito, né? Então, ele está recebendo um direito então, cai, hereditário. ao invés de ser aqueles 60, já não é os 20 mil, que é o direito que ele está recebendo sobre o imóvel. Agora, se é um imóvel individualizado através de uma doação, aí é isento, né? Então, um veículo ali que tiver, que aí fica mais fácil, um veículo com os valores que cheguem a 60 mil, fizer uma doação, aí vale. Não, terreno... Os 60 mil é para imóvel. Para imóvel. Não é só para... Não é para qualquer patrimônio. Isso, não é para qualquer bem. Cada situação tem a sua peculiaridade. Por isso que o direito ele é bem complexo, né? Tem que analisar que tipo de bem... A complexidade é grande. Muito grande. É preciso procurar um profissional. São muitos detalhes, né, Fabíola? E quando a gente fala aqui, a gente fala de uma forma bem geral. Né? Todo caso deve ser analisado através de uma assessoria para encontrar o melhor caminho, porque são muitos detalhes. Se é um direito, se é um veículo, se é um imóvel, se está em condomínio, se não está, o valor atribuído, qual valor eu devo atribuir, eu vou correr o risco de pagar uma multa de 75%? Como que eu minoro esses riscos? Quero fazer uma doação, quero fazer um planejamento tributário. Tudo isso bem feito, maximiza os lucros, né? Otimiza os lucros e evita dor de cabeça futura. A gente tem que ficar bem atento, porque a gente percebe que cada vez mais o estrangulamento para cima do contribuinte, ele ocorre e sem dó nem piedade. E se você não tiver muito bem alicerçado, o problema chega mais cedo ou mais tarde. A gente acompanha um exemplo nacional do Gugu, né, que está acontecendo agora. Inclusive parece que houve uma audiência semana passada, ou iria ter uma audiência, não realizou audiência porque apareceu, no momento de entrar na sala, as filhas receberam uma intimação de uma pessoa que ajuizou uma ação dizendo que é filho do Gugu. Suspendeu a audiência, a pessoa parece que tem lá 48 anos e disse que é filho do Gugu e busca o reconhecimento de filiação. Ou seja, são problemas que por vezes prolongam por anos e mais anos, atrapalha todo um negócio, atrapalha toda uma continuidade, toda uma sucessão, além, é claro, da dor de cabeça que isso gera, do desgaste que isso gera.
Às vezes a gente passa e está lá, vê um imóvel que está se deteriorando, e aí alguém fala, ah, aquilo ali está em espólio, aquilo ali está... É em função disso? Pode ser, pode ser. Por vezes existem conflitos, né, nesse inventário, falta de administração, o inventariante, aquele nomeado para tomar conta, teoricamente, não está fazendo, pode ser sim um motivo. Justamente esses conflitos que existem são cada vez mais recorrentes. Então fica a orientação para você acompanhar de perto tudo e procurando um profissional. Leonardo, eu quero agradecer a sua participação conosco e a gente volta a falar aí sempre que tiver algum ponto que devemos trazer aí para o nosso telespectador. Fabíola, eu que agradeço, né, mais uma vez e me coloco sempre à disposição.